nesse momento aqui na rádio para nós batermos um papo aqui com o pessoal que está nos visitando, alguns pela primeira vez, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O ano passado foi um ano de embate bastante forte no Congresso Nacional a respeito das aposentadorias, né? E me lembro bem que havia um grande questionamento sobre corporações, né? Porque há um trabalho necessário, prefeitos, governadores, até da própria governo federal, de acertar o nosso regime previdenciário do Estado brasileiro. Mas em alguns momentos a gente percebeu que houve algumas pressões, e obviamente algumas corretas, outras de privilégio de categoria, essas coisas foram mudadas. Inclusive, eu me lembro bem de uma categoria que era um benefício dado aos policiais militares e civis do Brasil inteiro, e lá pelas tantas, os policiais legislativos, o policiamento legislativo do Congresso Nacional, que atua exclusivamente dentro do Congresso Nacional, conseguiram botar na Previdência os mesmos privilégios que aqueles soldados e policiais estão na rua levando bala para todo pelo lado. Então, é uma coisa bastante complicada. Bom, vamos apresentar os nossos convidados de agora. Primeiro, a nossa amiga Cristiane Cunha, ela é secretária da administração da Prefeitura Municipal de Camaquã. O Ederson Nepomuceno, ele é procurador jurídico aqui de Camaquã, nos visita pela primeira vez. E o Júlio Tavares, que é presidente do FAPS. Eu gostaria de conversar primeiro com o Ederson Nepomuceno, que vai dar uma abrangência, primeiro, assim, sobre o porquê que o município de Camaquã, como também todos os outros municípios, terão obrigatoriedade de fazer o ajuste das suas alíquotas dos funcionários, dos colaboradores municipais. Muito bom dia, Ederson. Tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Acústica e os demais componentes da mesa. Em especial, bom dia aos servidores do município, que é provavelmente os mais interessados nesse projeto de lei que foi encaminhado ontem à Câmara, alterando o índice de incidência para o regime próprio de previdência. Sim. O projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo ontem, como eu já disse, em função da vigência da emenda constitucional 103, que ela vigora desde novembro do ano passado. Essa emenda constitucional foi feita de uma maneira, ela tem 36 artigos, ela regrou totalmente a previdência do servidor público da União. Sim. E os estados e municípios, no primeiro momento, ele ficou de fora, que inclusive tem aquela PEC lembro, paralela, coisa está ocorrendo, e que tem gente que diz que ela, inclusive, ela não vai ser votada daquela forma que ela está. Mas o que sobrou para os municípios e para o estado fazer, e é o projeto de lei que nós mandamos ontem. Tem alguns dispositivos dela que é obrigatório o município se adequar. E é em função realmente da alíquota, que hoje é 14%, que incide sobre a folha para os servidores da União, e os estados e municípios não podem ter alíquotas menores do que praticadas pela União. Nós hoje incide 12%, né? É 12% que é a alíquota. E o projeto de lei está sendo encaminhado então para 14% igual, equivalente da União. Sim. O Ederson, só para entender, assim, naquela época da votação no Congresso Nacional, eu me lembro que isso era matéria de todos os telejornais, rádios, todo mundo falava sobre isso, reforma da Previdência. E lá pelo momento houve muita divergência, muitos deputados e senadores não queriam votar com medo ou com preocupação porque nós teríamos uma eleição municipal se aproximando. Eles não queriam atingir os estados e municípios e queriam apenas regrar a questão da União. Só que, em determinado momento, os governadores e prefeitos pressentiram o seguinte: se não houver um consenso de reformar toda a cadeia, todo geral, os prefeitos e governadores teriam um desgaste bastante forte, e alguns até sem o apoio dentro da Assembleia ou das câmaras de vereadores, para poder mexer nessas alíquotas na reforma da Previdência. Então, por isso que há uma preocupação de tentar equilibrar todos os níveis federais, estaduais e municipais, para que as previdências não sejam um ônus demasiado para os municípios no futuro, né? Na verdade, Fábio, até essa emenda 103, as outras emendas, ela disciplinou para todos os servidores públicos, né? Sim. A emenda 41 e 47, que foi a última.
E desta vez, realmente, o Congresso Nacional, enfim, o governo federal, entendeu em fazer essa divisão. Se o município, e assim serve também para o Estado, se os municípios quisessem aderir os mesmos dispositivos que está para os servidores da União, é possível. Só que para fazer os mesmos contornos legais que estão hoje para o servidor da União, ele é preciso fazer um estudo completo e envolve o cálculo atuarial e demais dispositivos que é muito mais complexo do que esse projeto de lei que está sendo encaminhado, que foi encaminhado ontem para a Câmara. Sim. E que, quem sabe, até eu não sei se num futuro aí não vai ser realmente o caminho, porque um exemplo só, dentre vários outros que dá para citar na lei, nessa emenda constitucional, essa emenda ela prevê, inclusive, a contribuição dos inativos para quem ganha acima de um salário mínimo. Tem um tal da escalonado, né, o percentual escalonado. Não vai incidir isso no município, por exemplo, porque ele não está aderindo à mesma formatação do governo federal. Sim. Única coisa só que hoje sobra para o município fazer, se não aderir isso, é adequar a alíquota igual ao do governo federal, os servidores da União, porque não podem praticar índices inferiores. E como lá é 14%, nós também temos que adequar para 14%. Nessa adequação, Fábio, ela envolve também um cálculo atuarial um pouco mais simplificado, mas envolve também as alíquotas, tanto patronal quanto a suplementar. Suplementar é aquela alíquota lá que o município paga em função daquele período onde os servidores não contribuíam ou contribuíam insuficiente para o município. E agora, a lei da criação dos FAPs, né, dos fundos de previdência. Nós estamos vendo a questão do INSS, que não tem recurso suficiente para pagar a folha de quem está se aposentando, pelo tempo, pelas coisas que aconteceram, mas nos servidores públicos, tanto a qualquer nível, né? Esse fundo, por lei, foi criado, essa obrigação dos municípios se adequarem, porque não há como tu prever o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos se não tiver um cálculo atuarial sendo bem feito e atualizado anualmente, né? Porque... Perfeito. Bom, teve uma melhoria no salário do funcionário. Bom, como é que vai ficar o fundo dele? Porque ele vai terminar a carreira dele recebendo o fundo e recebendo todas as vantagens que estão acontecendo. Então, é uma coisa bastante importante e extremamente complicada a gente fazer o cálculo atuarial, né? O Edson deu esse preâmbulo aqui, mas agora eu falo com o Júlio e com a Cristiana. Cristiana, tu está assumindo agora a questão da Secretaria da Administração, mas tu já é servidora há tempo. Essa questão da aposentadoria, a gente pode ter o seguinte: qual é o universo de pessoas hoje, funcionários concursados da Prefeitura de Camaquã? Só por uma questão de informação. Bom dia, Fábio. Bom dia aos presentes. Agradecemos o espaço aqui, primeira vez que eu venho aqui. Muito obrigada. Bom, Fábio, nós temos muitos funcionários hoje trabalhando na ativa e, inclusive, inativos. Nós temos cerca de 1.800. Isso, de ativos, no caso, concursados seriam 1.600, 1.600. Né? Na data de 31/12/2019, né? Onde foi feito o cálculo atuarial. Certo. E hoje, quantos aposentados nós temos? Aposentados em torno de 645 e pensionistas 115. Tá. O pensionista, só para saber, ele é o pensionista recebendo em função do aposentado benefício falecido. Em relação ao falecido. Então nós temos praticamente aqui de 1.800, nós temos 800, nós temos aí quase 50% de aposentado em relação aos ativos. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos, né? Não, só para ter esse... Total são assim, em torno de 2.500 pessoas recebendo dos cofres públicos. Recebe dos cofres municipais, né? Certo, mas assim, eu sou aposentado, o cara nativa que está no cálculo anterior, nos cálculos antigos, era assim, quem está nativa paga quem está no aposentado. Infelizmente, Fábio, aconteceu o seguinte: primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos nossos colegas servidores municipais aí, todos são os principais interessados no assunto, né? Infelizmente, na década de 90 e antes, não existiam, não faziam o cálculo atuarial, na verdade. Sim. Né? O cálculo atuarial passou a ser feito agora nos anos 2000 em diante. Isso. Então, antes de 94, não existia contribuição por parte da prefeitura para
para o FAPES, né? Sim. Passou em 95 em diante. 95 foi instituído lá na lei, se eu não me engano, 3% de contribuição de alíquota para o servidor e 5% para a prefeitura. 3%? 3%. Em 95? Em 95, Claro. em janeiro de 95. 3% para o servidor e 5% para a prefeitura. Aí o que aconteceu? As pessoas se aposentavam lá com os seus 60 anos e não tinha recursos suficientes para arcar com esses benefícios. Sim. Aí o município tinha que pegar do recurso do dia a dia do Tesouro Municipal para pagar a folha. Bom, aí foi criado o FAPES. Foi e o criado FAPES, em então, 2001. começou a se identificar que havia uma discrepância grande entre o que se guardava para aposentadoria e o que tinha que se pagar ao longo da vida das pessoas. As reservas eram insuficientes, né? Tá. Aí o atuário, que é uma pessoa técnica lá, ele leva vários fatores em considerações, né? Um deles é a tábua de mortalidade, a tábua de expectativa de vida, de acordo com o IBGE. A mulher, hoje, né? A média, né? No nosso dia, hoje, a expectativa média de vida da mulher, quando ela se aposentar, é 77,1 anos, né? O homem é um pouco menos. Sim. Então, a obrigação da prefeitura não encerra-se com o servidor com a aposentadoria. E sim, continua a obrigação do município, que ele é solidário ao FAPES, com os benefícios dele após, quando já está inativo, e também sobre os possíveis pensionistas, no caso. Sim, entendi. Né? Mas o que acontece? O problema é que, por causa dessa alíquota inferior de antigamente, Sim. Gerou um passivo. Gerou um passivo. Bom, aí deixa eu só ganhar tempo aqui para nós não alongar muito. Bom, aí durante esse período todo se comprovou, através dos cálculos atuariais, que o município de Camaquã, que é o exemplo que provavelmente acontece em todos os municípios, Em todos os municípios. há uma discrepância entre o valor recolhido pela parte patronal e pelos funcionários em relação ao que vai se gastar com a aposentadoria. Nisso foi se ajustando com o tempo. O FAPES foi crescendo, o fundo do FAPES, obviamente foi crescendo o número de aposentados, e esses cálculos atuariais vão mostrando o quanto precisa cada uma das partes recolher para que esse fundo, num determinado momento, seja suficiente para manter a máquina funcionando. É isso? O equilíbrio financeiro e atuarial, é isso aí, né? Para vocês terem ideia, hoje, a gente pegar uma empresa optante pelo Simples, ela não paga nada de encargos patronais sobre a folha. Paga só um percentualzinho lá em relação ao seu faturamento, vai pagar um percentual mínimo. Certo. Uma empresa grande aí, vamos dar um exemplo aí, uma empresa de Camaquã, por exemplo, a Blueville, por exemplo, uma empresa grande, ela paga lá 20% de encargos patronais sobre a folha. E a prefeitura, ela tem 2 alíquotas patronais, que somadas hoje, elas estão em 51%. Pois é, esse valor que tu me falaste aqui é só para o pessoal entender. Então nós estamos aí, a prefeitura paga 20,11 e de suplementar 30,89. Esse foi o cálculo atuarial que foi apurado. Foi feito agora em dezembro. Foi feito agora com base em dezembro, finalizado em abril. Tá, então 51% sobre o total da folha de pagamento, mais ou menos sobre isso. É o encargo da folha. O encargo da prefeitura. Se um funcionário recebe 1.000, custa mais 510 de encargos patronais, no caso de Certo. de contribuição ao FAPES. Então, ontem foi encaminhado à Câmara de Vereadores a portaria aqui, não, perdão, o projeto de lei, até quando o percentual a ser descontado do funcionário daqui para frente. Por força, isso, não tem nada para retroativo. Não, é por força da emenda constitucional 103, né, a reforma da Previdência, que já aconteceu em outros momentos também. Em 2005 teve uma outra emenda constitucional. Em 2005 teve a emenda constitucional 41. Nós estávamos conversando, eu e o Edson, antes de nós entrar aqui. Ele me lembrou. Em 2005, então, teve a majoração que antes de 2005, 2004, era 7,65 a contribuição do servidor. Em 2005, após a aprovação dessa emenda 41, passou para 11%. E agora, com essa nova emenda constitucional 103, passou de 12 para 14. Diz lá que nenhum estado, município, Distrito Federal pode ter uma alíquota inferior a 14%. Não quer dizer que possa ter superior, mas inferior não pode ter 14%. A mínima é 14%. Bom, o funcionário que recolhia até, é isso que eu quero saber, a lei que vai estar sendo apreciada na Câmara de Vereadores a partir de ontem, ela não retroage. Ela, a partir de quando começa, se caso aprovado na Câmara, começa a ser pago pelos funcionários? Assim, Fábio, ontem nós encaminhamos o projeto de lei número 36 para ser apreciado pelos vereadores.
após discutido e votado. E nele a gente estabeleceu de que de 12 nós vamos passar a pagar 14%. Nós temos a data limite de 31 de julho para que seja aprovada esta lei. Certo. A partir do momento que for aprovada, nós temos um período nonagesimal para que seja implantado na folha de pagamento. Então, a Câmara aprova, nós temos aí 90 dias para que o RH faça o desconto de 14% na folha do servidor. Dias. Não. Nós temos 90 dias. 90 dias, tá. É tipo uma carência de 90 dias para que o servidor tenha o desconto de 14%. É o período nonagesimal, né? Isso. Tá. Okay, e nós temos o prazo estabelecido nacional de que seja até o dia 31 de julho a aprovação desta lei. Bom, provavelmente você já deve ter explicado, vocês devem ter, pelo menos para as lideranças da Câmara de Vereadores, essa alteração. Como é que foi a recepção dos vereadores nesse sentido? Assim, Flávio, nós fomos lá, foi quinta-feira? Sexta-feira, nós fomos lá conversar com o presidente da com Câmara. O Paulinho. E aí explicamos para eles lá. E hoje, às 14 horas, vai ter uma reunião novamente de nós, né? Com o Dr. Júlio, que é um consultor da DPM, né? Especializado nessa área previdenciária, para também estar trazendo mais lucidez, né? Explicando melhor os detalhes. Aos vereadores. Tá. Todos os vereadores vão estar hoje na Câmara. Nós, por parte do FAPES, já fizemos cursos nessa área. Sim. Curso com o próprio Tribunal de Contas, com a DPM. E nós estávamos esperançosos que, devido ao Covid, não iria ser estendido esse prazo de 31/7 para adequação. Mas não ocorreu, né? É uma emenda constitucional, é difícil de ter alteração. Se me permite só fazer um parêntese, por que também a gente tem esse prazo e o que acontece após o prazo 31 de julho se caso não for adequado? Isso eu acho que é o mais importante para o município. Tem uma portaria lá da Secretaria Especial da Previdência, que hoje é ligado ao Ministério da Economia, que ele deu esse prazo 31 de julho. Caso não tiver adequado até esse prazo, o município passa a não ter mais o certificado de regularidade previdenciário. Com essa ausência, é mais ou menos como se o município tivesse num SPC. Sim. Ou seja, todas as transferências voluntárias que tem, ele passa a não receber mais, deixa de receber. Sim. Então, esse eu acho que é a grande questão e a necessidade realmente desse projeto ser aprovado como é exigido pela emenda constitucional até 31 de julho. Ok. Bom, é interessante que a gente vem... Não, eu pergunto sobre essa relação com os vereadores, porque nós temos, para todos envolvidos nesse processo, há um desgaste. Quer dizer, tu está tirando do funcionário 2% a mais. Tu vê, lá em 95 era 3%, né? Isso. Vamos para 14%. Mas tem que haver o entendimento dos vereadores e dos funcionários públicos que tem que tentar entender de que o volume de recursos tem que ser de tamanho para poder sustentar a quem está se aposentando. Então, é uma questão de explicar, né, dialogar. O sindicato dos municipários, por exemplo, vocês já tiveram, passaram para eles a informação, foi questionado, já houve esse primeiro contato? Não, o nosso primeiro contato foi com a Câmara de Vereadores, certo, né? E nós vamos estar dialogando ainda, mas essa questão do cálculo atuarial, ela é de praxe, né? Todos os anos nós temos que fazer, mas eu digo, aqui é uma alteração de 2% da líquida, né? Essa questão a gente até agradece, né, esse espaço que você se deu para nós tornar o mais transparente possível, né? Por que está sendo feito isso? Por causa que é uma adequação à Constituição. Não é uma... quem é que está decidindo isso aí? Foi decidido lá na Reforma da Previdência que a contribuição dos estados e municípios com a RPPS não pode ser menos de 14%. E aqui eu falo com 3 funcionários da Prefeitura. Exatamente. Então, nós somos servidores de carreira. Vamos ser afetados também. Contra o bolso, né? Então, tem que entender isso, né? Às vezes é bom. Aí um cargo de confiança que provavelmente sai no final de um governo, esse pode criar uma lei, eu não vou estar aí, não vou funcionar. Agora, quem está e vai ter aposentadoria ligada dentro disso, tem que estar preocupado que haja recurso para pagar os aposentados. Isso. Senão... Agora, vamos lá. Deixa eu fazer umas questões aqui, o Júlio, para nós poder agilizar. A prefeitura, obviamente, durante o mandato que você é presidente, tem cumprido com o desconto e o pagamento dos recursos ao FAPES? Sim. Eu já era membro do FAPES antes também, né? E desde 2001, né, quando houve a Lei 101 de responsabilidade fiscal, nós, prefeitura e nós, FAPES, né, os dois CNPJs, né, são auditados, né,
e fazem prestações de contas mensal, né? E hoje seria uma improbidade administrativa, né? No caso, né? Vamos dizer assim, por exemplo, o prefeito tirar dinheiro do FAPES para fazer alguma coisa. Não, isso nem... Ou deixar de contribuir. Sim, é isso que eu pergunto, porque nós estamos falando de um ente público, tá? Político, a prefeitura, o governador, não interessa quem seja, mas é isso que eu quero perguntar, assim, porque é bom a população saber o seguinte: o dinheiro descontado do funcionário está indo certinho para o FAPES? Sim, o total do funcionário hoje é 12, vai passar para 14. Certo. E mais a parte dos 51% da prefeitura. Sim, né? Então o recolhimento pelas duas partes está sendo regular ao fundo? Está sendo regular ao fundo. Aconteceu um parcelamento de umas parcelas ali, mas também está em dia, né? Pois é. Isso aí é uma coisa que é de praxe, né? Outros governos também já fizeram, né? E é uma facultativa, né? Sim. Que possui o prefeito em questão ali. E é uma coisa que o ano passado a prefeitura não recolheu para o FAPES um determinado valor. Isso. E aí parcelou o depósito. Parcelou. Ele paga a correção sobre o dinheiro? Paga a correção. Temos uma lei específica para isso, né? Tem. É corrigido com multas, com juros, né? E é regulado pela Secretaria de Previdência Social, né? E o Tribunal de Contas também vem nos auditando. E, por exemplo, se o município... Pode a prefeitura, isso que eu te pergunto, pode a prefeitura pegar um dinheiro do servidor e do fundo e utilizar daqui a pouco para comprar uma coisa que não tem nada a ver com o servidor ou com o fundo? Não. O prefeito, no caso, o executivo, é outro CNPJ. Tá, eu sei, mas ele era para ter depositado no FAPES um dinheiro e não depositou. Não, ele tem que depositar. Não, mas ele não depositou. A informação que eu tenho, ele não depositou o dinheiro no FAPES e pagou parcelado o FAPES. Não, com que autorização? Ele pede autorização para o FAPES para não pagar? Então, assim, se ele não pagou, se ele vai parcelar, aí é um parcelamento. Ele informa o FAPES? Informa o FAPES, olha, eu estou com dificuldade financeira devido a essa carga elevada, devido a... Sim, faz uma justificativa. Faz uma justificativa. E aí, essa justificativa, o FAPES se reúne, envia para a Secretaria de Previdência Social, que aí a Secretaria de Previdência Social, através dos seus auditores lá, vão auditar as contas, vão ver se o município tem condições de pagar aquele parcelamento ou não. Vão avaliar o mérito, né? Sim, mas é sempre bem documentado. É bem documentado. Eu estou tocando nesse assunto porque nós estamos falando com 2.000 e poucas pessoas que têm a confiança num fundo e um ente público que está irrigando com recursos ali dentro do... Isso. Então é importante, eu faço essas perguntas justamente para isso. Inclusive, assim, Fábio, as aplicações do FAPES, elas também são reguladas através de lei. Sim. Por exemplo, mas é isso que eu quero te perguntar. Vamos segurar um pouquinho que eu vou fazer um rápido intervalo aqui com o Yuri tá me chamando e nós já voltamos no assunto. Então, convidando aí os servidores públicos aí de Camaquã e até a população mesmo, porque esse fundo pertence aos funcionários, não pertence a prefeito, não pertence a vereador. E o interessante é que isso acaba sendo uma mola de propulsão da economia de Camaquã toda, esses recursos. Então é importante que a gente volte a conversar no próximo bloco sobre isso. Então, rápido intervalo e já voltamos. Acústica e a hora certa. 10h55. Fazer compras, para muitos é motivo de estresse. A falta de estacionamento, lojas acanhadas, pouca variedade e mau atendimento são coisas que chateiam a qualquer um. Aqui na Fubra você encontra estacionamento privativo, loja ampla, climatizada, uma das maiores variedades de produtos da região, preços e condições facilitadas e aquele atendimento de casa que você já conhece e confia há muitos anos. Não perca tempo andando por aí, venha para a Fubra, pois aqui você compra melhor. Atenção! Você já pode se inscrever em um dos cursos técnicos da Fundasul. São 2 opções, enfermagem e saúde bucal. A inscrição para cursar a especialização em instrumentação cirúrgica na faculdade também já pode ser feita. Inscrições gratuitas pelo site fundasul.br, pelo WhatsApp 3671-1855 ou na Secretaria da Fundasul. Vem para a instituição de ensino mais completa da região. Cursos técnicos, graduação e pós-graduação, presencial e à distância. A vida
vida segue mudando. Novas experiências e oportunidades se abrem para que possamos nos permitir a um novo tempo. E você, o que tem feito de seu tempo? Permita-se ao novo. Permita-se a saúde. A Triplo X Bike Store tem uma loja para a família inteira. Linha infantil, tradicional, esportiva e de alta performance. Permita-se a vida. Permita-se a bike. Liberte-se do que te limita. Vá de bike. Triplo X Bike Store. Marechal Floriano, 1074. Telefone 3692-2358. Visite a Olidata e traga seu equipamento de informática para uma revisão. A manutenção preventiva consiste em reduzir a probabilidade de falhas ou a degradação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento, sem perdas de performance ou desgastes prematuros. A Olidata trabalha com todas as linhas de computadores, notebooks, no-breaks e impressoras. Aceitamos cartões. Olidata, Rua Bento Gonçalves, 870 ou telefone WhatsApp 5136714125. A Oficina do Baiano soluciona todos os problemas de seu veículo, seja leve, utilitário ou pesado, com manutenção mecânica em geral, sistema de injeção e ar-condicionado, serviço de resgate 24 horas e retificadora de motores a gasolina e diesel, pagamento em até 10 vezes nos cartões. Visite nossa página no Facebook ou na Rua Cis Brasil 476, no bairro Dona Teresa, em Camaquã. Telefone 5136714057. Oficina do Baiano, 29 anos de experiência e qualidade. A Cão e Companhia investe na variedade e qualidade em produtos que seu melhor amigo merece. Brinquedos, completa linha de rações, remédios, roupinhas, coleiras especiais, produtos de higiene, limpeza e muito mais. Produtos nacionais e importados selecionados com carinho para proporcionar bem-estar e felicidade para o seu bichinho de estimação. Clínica Cão e Companhia em Camaquã, Avenida Antônio Duro 978. Telefone 5136712598. Atualize é reconhecida pela qualidade e pontualidade na fabricação de esquadrias em PVC, alumínio e vidro temperado. Equipamentos de alta qualidade, o que há de mais moderno para projetos arquitetônicos, residenciais e comerciais. Atualize Esquadrias. Qualidade e agilidade no seu projeto. Solicite um orçamento. Rua Dona Cassina, número 63, em Camaquã. Telefone 513692-1091 ou acesse atualizeesquadrias.com.br. A Unimed Porto Alegre apoia o projeto Troco Amigo Covid-19. Você doa através do site da Panvel e a Panvel dobra o valor da doação. O dinheiro arrecadado vai auxiliar os hospitais parceiros a se equipar para enfrentar o momento da luta contra o coronavírus da melhor maneira possível. Entre nessa corrente você também e vamos juntos salvar vidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Já pensou em ter uma Bis 0 km sem gastar muito? Participe da promoção da Sorte Comprar no Roxo. A cada R$100 em compras no Roxo, você ganha um cupom para concorrer a uma Bis 0 km. Consulte o regulamento completo da promoção no site gruporoxo.com.br. Compre no Roxo, faça economia e ainda concorra a uma Bis 0 km. Promoção da Sorte Comprar no Roxo. Quanto mais compras fizer, mais chances você tem de ganhar uma Bis 0 km. Participe! Com a chegada do inverno, é mais comum haver um aumento da pressão arterial e problemas cardíacos. É extremamente importante manter a revisão em dia. Marque sua consulta com a doutora Mônica Suzu Lemos, cardiologista. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Sindlojas e associação. Agende já sua consulta ou check-up. Rua Luísa Maraninte, 614, sala 301, em Camaquã. Telefone 5136711400 ou WhatsApp 995152151. Quer agradar aquela pessoa especial? A Sportline vai te ajudar. São muitas sugestões de presentes e novidades na linha de calçados, confecções esportivas. Confira nossas promoções. São preços arrasadores, crediário próprio e condições de pagamento especiais. Acesse nosso site passoapassocalçados.com.br ou chame no WhatsApp 51996856021. Siga nossas redes sociais, @loja Sportline. Faça feliz a pessoa que você ama. Sportline, associada à Redmundi. Você sabia que 87% das demissões ocorrem por falta de competências emocionais e não por dificuldades técnicas dos profissionais?
Então, além de aprender português, matemática, física e todas as outras matérias que formam conhecimento, é essencial que seu filho também aprenda a gerenciar suas emoções e construir relações saudáveis. O Colégio Contemporâneo faz parte da Escola da Inteligência e Educação Socioemocional de Augusto Cury. Colégio Contemporâneo, Rua Pinheiro Machado 488 em Camaquã. Fone 3671-1989. Comercial J. Milan, o seu distribuidor autorizado Gerdau para Camaquã e região. Venha ser bem atendido pela nossa equipe de vendas. Converse com Jones, William, Maiton e Elisandro. Confira a nossa entrega. Cliente pediu? Mário e Guilherme estão chegando rápido. Comercial J. Milan, na Marechal Floriano, próximo à lancheria Faixa Azul. Orçamento no 3671-1233 ou 3671-3947. Gerdau, sinônimo de qualidade sempre. João Milan convida para um chimarrão em nossa loja. Programa Na Rede, o talk show da acústica, todas as segundas, das 7 às 9 da noite, com o jornalista Voltaire Santos. Tem humor, entrevista séria, pesada, tem conhecimento, mas também tem diversão. Sempre com convidados no estúdio, ao vivo aqui na Tua 97 e ao vivo no facebook.com/acústicafm. Vai que é tua, Voltaire! A gente sabe o quanto é importante cada um fazer a sua parte para que todos fiquem mais seguros. Por isso, aqui vai uma dica. Em vez de ir até uma agência para sacar dinheiro, use o seu cartão nas funções débito ou crédito. Assim você evita aglomerações e corre menos risco de contaminação. Toda vez que precisar usar dinheiro, lembre-se disso. Use o cartão. É mais prático e muito mais seguro para todo mundo. Faça a sua parte. Banco do Brasil. Mais que digital. Comes e Bebes, Pub e Grill, em Dom Feliciano. De segunda a sábado, ao meio-dia, com buffet de comida caseira, servida na panela de ferro. Além de carnes grelhadas e buffet de sobremesas. E à noite com à la carte, chopes, cervejas artesanais e importadas. Aos fins de semana tem shows ao vivo. Comes e Bebes, Pub e Grill, na Avenida Borges de Medeiros, 180 em Dom Feliciano. Fone 519-9984-7590. Na Uvel Chevrolet você compra seu carro 0 km com a primeira parcela em 120 dias. Cruze Sedan Turbo 2020 a partir de 89.900. Spin 2020 a partir de 69.900. Onix Joy Sedan a partir de 51.900. Atendimento online, Facebook e Instagram. Grupo Uvel ou WhatsApp 53 984 027508. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Revise seu veículo regularmente. Restaurante Cláudio Pegloff da Bento está aberto ao meio-dia com seu tradicional almoço, tomando todos os cuidados de higienização contra a Covid-19. Você também pode fazer seu pedido através do WhatsApp do restaurante Cláudio Pegloff, 984338232 ou pelo telefone 3671-8057. As tendências de outono e inverno você encontra na Moda Homem, sempre em busca do que há de melhor na moda masculina, com as novidades da estação. Moda Homem, atitude e confiança. Avenida Olavo Moraes, 627, no centro de Camaquã. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Horas e 5 minutos, hein? 15 graus, 6 décimos, tempo nublado em Camaquã e há previsão de chuva, hein? A Somar Meteorologia diz que vai chover 150 milímetros, provavelmente, vai chover 150 milímetros até domingo. Então, uma chuva boa, obviamente, vamos ter aí alguns transtornos, mas é importante que nós tenhamos a chuva de volta. Doutora Bruna Jäger Teló, neurologista, solução para os problemas de esquecimento, dor de cabeça, ansiedade, perda do sono, entre outros. Doutora Bruna Jäger Teló, atendimento na Clínica Toffer, em Camaquã. Agende seu atendimento no 3671-4800. Pessoal de São Lourenço,
de Canguçu, Pelotas, tem que ligar o 51 na frente, tá bom? Para Esperoto, onde você encontra da Pilcha Artesanato, artigos para o chimarrão e para o churrasco, na Avenida 7 de Setembro, número 93, telefone 3671-4554. Esperoto, a Casa do Gaúcho. E o restaurante Cláudio Pego vem se adequando ao decreto estadual, municipal, informando que os atendimentos são individualizados por funcionários devidamente higienizados, garantindo o atendimento diferenciado aos seus clientes. Restaurante Cláudio Pego, fica na Bento, teleentrega no 3671-8057. E para a nossa sorveteria Drose, hein? 60 anos de tradição, sorvete com a própria fruta e o mais puro chocolate. Em Camaquã e Arambaré. Bom, estou falando agora com o Pedro Sansoni, da Farmácia São João. Pedro, muito bom dia. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, ouvintes da rádio aqui de Camaquã. Rádio Acústica FM. Programa Primeira Hora, tudo bem? Tudo bom. Onde é que tu tá falando, Pedro? Eu falo de Passo Fundo, aqui no centro administrativo da empresa São João. Bah, que legal. Como é que tá o tempo aí, Pedrão? O tempo tá meio chuvoso aqui, tá meio frio aqui. Infelizmente, condições propícias, né, pra gripe, resfriado, e a população acaba confundindo os sintomas, né? Linda Passo Fundo aí. Como é que tá o coronavírus aí? O comércio começou a funcionar já, Pedro? Tá tendo uma leve possibilidade de retorno, né? Mas ainda tá meio parado as coisas aqui. Tá? A restrição ainda acontece, continua. Pois é. Vamos com o tempo, a gente vai se acertando, né, Pedro? Pedro, com certeza. O tempo resolve. Pois é. Tu é responsável por uma das partes aí da Farmácia São João, que é na questão da farmácia popular, né? Isso mesmo. Esse programa, há tempo ele existe e houve algumas ajustamentos aí nesse assunto, no que diz respeito. Eu queria que tu explicasse para mim e para os ouvintes aqui da Acústica sobre esse tema farmácia popular que a Farmácia São João atende. Oi. É claro, o que acontece? Esse programa, ele foi criado principalmente pelo propósito dos pacientes, que antigamente o medicamento ele era muito difícil, muito caro, né? Sim. Tinha difícil acesso à população do medicamento. Sim. Ele veio com o propósito de melhorar isso e principalmente na questão de não interromper o tratamento. Então ele traz medicamentos tanto gratuitos para pressão alta, para diabetes e asma, e também medicamentos com até 90% de desconto para outras doenças, como por exemplo, osteoporose, doença de Parkinson, rinite. Então, assim, é uma gama muito grande de medicamentos e as mudanças que vieram é no seguinte sentido. Primeiro, existe uma flexibilização da questão da validade da receita médica. Antes, a receita médica valia para 6 meses. Agora, nesse momento de crise que nós estamos enfrentando, ela vale por 1 ano. Que bom, Pedro. Então, assim, facilitou para que o paciente ele possa continuar utilizando essa prescrição, né, essa receita, sem ter que sair de casa, sem ter que ir para um centro médico hospitalar, sem a devida necessidade, né, de não estar enfermo. Então, evita essa questão da contaminação, né, que a gente está vivendo nesse momento. Mas eu acho uma boa, né, Pedro? Porque eu acho que tem que evitar as pessoas de terem que procurar um atendimento médico, um posto de saúde para renovar a receita, né? E eu acho que isso aí todo mundo ganha com isso, né? Claro, com certeza. E uma vantagem que a gente percebeu foi também uma modificação muito, muito grande na legislação. Por exemplo, né, há pouco tempo atrás, para quem poderia receber fraldas no programa Farmácia Popular, né? Ter aquele subsídio, né? O governo pagando uma parcela. Era só pessoas acima de 60 anos. Sim. Agora não. Agora é para qualquer pessoa que tenha uma necessidade. Por exemplo, o médico vai colocar junto na receitinha o CID da doença. O que é o CID da doença? É um código internacional das doenças, no qual possibilita aquele paciente que está acamado, que não tem 60 anos e faz uso de fraldas, né, poder ter acesso a isso também. Então é uma forma que o programa veio de cada vez melhorando, né, a sua legislação, as suas regras, para que dê mais acesso para a população. Antes do evento, né, do coronavírus, poderia se retirar medicamentos para 30 dias. Agora pode ser retirado medicamentos para até 90 dias. Ou seja, diminui também a necessidade do paciente sair de casa várias e várias vezes, né? Corriqueiramente, todos os meses. Agora ele pode ir uma única vez, retirar para 3 meses. Que bela notícia é essa, hein? São vantagens, né? Eu que achei para flexibilizar.
precisar. Eu achei interessante, Pedro, essa informação que tu está nos dando, porque é coisa chata. Vou dizer para ti, eu vejo aqui pela prefeitura em Camaquã e nos outros municípios vizinhos nossos aqui, a corrida de pessoas voltando aos postos de saúde para renovar uma receita de uma coisa que ela vai ter que tomar o resto da vida. Perfeito, isso eu acho que uma compreensão que veio, né? Eu acho interessante isso, porque, para que tu vai sujeitar as pessoas? A prefeitura tem que pagar o médico para dar uma receita que ele está tomando e que vai tomar para frente. Claro que pode fazer uma revisão, uma coisa, mas eu acho que muita pressão em cima do ente público, das pessoas, tem que renovar uma receita que um remédio que eu vou ter que tomar. Claro, e veja bem, olha só, vamos conversar agora uma coisa interessante. Esses medicamentos que a população, não digo na sua totalidade, porque o município de Camaquã, ele deve atender medicamentos de alta complexidade, né? Vários outros medicamentos. Mas a grande parte das doenças que aflige a população, principalmente hipertensão, asma e diabetes, os medicamentos que, vamos dizer assim, quase que na sua totalidade dos medicamentos que o paciente vai até o posto de saúde retirar, ele pode retirar na São João. Ou seja, ele tem uma vantagem, duas vantagens, vamos trabalhar aqui. Primeira delas, que o município ele deixa de investir, comprar medicamentos, né? Vamos pensar assim, comprar medicamentos que a rede pública pode atender de forma gratuita para a população, tá? Como, por exemplo, atenolol, losartana, hidroclorotiazida, propanolol, metformina, né? Que é muito conhecido como glifagem, torlós, coros, ou seja, tem medicamentos que a prefeitura não existe a necessidade de comprar porque tem um ente público privado que atende seguindo as regras do governo, né, em parceria. Nesse programa aqui tem farmácia popular, ou seja, diminui custos da prefeitura e também facilita porque a capilaridade das farmácias é maior do que os postos de saúde, né? E daí, então evita aglomeração. Eu tenho que ir só naquele posto. Não, tu pode ir na farmácia, tu retira teus medicamentos. Tem medicamentos que tem até 90% de desconto para quem tem colesterol alto, né? Então, osteoporose, como eu já havia dito, aumenta muito a possibilidade de medicamentos para a população. Bom, qualquer farmácia da São João tem a farmácia popular, é isso? Nós temos no nosso site, tá? Por exemplo, no nosso site vai mostrar lá em Camaquã quais são as farmácias que têm o endereço que elas têm. Porque o governo ele parou de ampliar o programa Farmácia Popular em dezembro de 2015, tá? Então não houve abertura de novos credenciamentos. Então, empresas que abriram a partir de janeiro de 2016, ou filiais, digamos assim, não vão possuir esse programa, tá? Então, nós temos no nosso site a lista das farmácias que tem acesso, que a pessoa pode ir lá retirar medicamento, conversa com o nosso farmacêutico, né? Ele vai explicar qual o medicamento, como ajuda na questão da forma de tomar, né? Às vezes a pessoa está tomando o medicamento da forma errada. Um exemplo simples, tomar uma simvastatina de manhã, né? Tu vai tomar de noite. Então, assim, o nosso farmacêutico ele também está habilitado e capacitado para atender a população e tirar as dúvidas mais frequentes, né? Que coisa boa. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, o Pedro. Claro. Ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que não está sendo feita a divulgação, e eu acho que foi ótima essa entrevista contigo aqui, da divulgação mais assim, com mais volume, sobre essa questão das receitas terem prorrogado os vencimentos, viu? Muito importante a pergunta do nosso ouvinte. Com certeza, tá? Nós vamos melhorar a comunicação, vai estar no nosso site, as nossas lojas vão ter um material, que material vai ser esse? Vai ser um flyer, digamos assim, com a lista de quais medicamentos fazem parte, tá? Para a população saber, para passar pro colega, pro amigo, pro vizinho, que às vezes toma esse medicamento e não sabe que poderia ter de graça ou com até 90% de desconto. E sim, nós precisamos cada vez mais explicar para a população que existe farmácia popular, existe medicamento mais barato ou gratuito, porque nós estamos enfrentando uma possível crise econômica nos próximos meses, né, em virtude da necessidade do isolamento social, estabelecimentos ficaram fechados, acaba que tem uma necessidade do comércio. Então, a gente, para cuidar da saúde da população, é a missão da São João, né? Cuidar da sua saúde é nossa missão. Então, nada mais justo do que cuidar também da saúde do bolso da população, dos nossos pacientes, dos nossos clientes.
Então, o programa Farmácia Popular, nós vamos cada vez mais divulgar sobre o aumento do prazo para retirar para 90 dias. Muito a receita que antes valia 6 meses, agora vale 1 ano. Tem anticoncepcional, tem fralda, tem de tudo que a pessoa pode ir lá, das principais doenças que acometem a população brasileira. Que legal, Pedro. Pedro, vamos conversar mais vezes sobre isso, Pedro. Acho que é importante. Com certeza. Olha, estou à disposição para poder auxiliar e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas agora eu já tenho o teu telefone e vou te incomodar mais vezes, tá? Não, com certeza, pode ligar. Vai ser um prazer atender vocês e conversar com vocês e os nossos ouvintes. E tu falou em economia aqui, eu tô com a secretária da administração do município de Camaquã aqui ao meu lado, viu? Que importante, isso amplia bastante. Ela já deu um sorriso aqui, falou em economia, ela já deu um sorriso, viu? Que coisa boa. Um grande abraço pra ti, Pedrão. Um abraço, tá? Boa semana a todos vocês. Valeu, obrigado pela atenção. O negócio da farmácia popular aí, interessante. Bom, nós estamos com um assunto aqui com a Cristiana Cunha, que é secretária da administração do município de Camaquã, com o Júlio Tavares, que é presidente do FAPES, e o Ederson Nepomuceno, que é o procurador jurídico no município de Camaquã. O assunto é sobre FAPES. Algumas perguntas chegam para mim aqui, A Maristela diz o seguinte: nós, inativos, estamos muito atentos ao uso do FAPES. Queremos sempre transparência. Muito legal, acho que isso aí todos querem nesse assunto aqui. Sobre esse assunto, vamos lá então. Aqui temos o pessoal de Pelotas falando, o pessoal está falando de outros assuntos aqui. Vamos trazer aqui as informações e perguntas. Fábio? Vai lá, Edson. Júlio. Se me permitir, de repente pode ser que a Carla Simone possa estar nos escutando, né, do sindicato lá. Às vezes a gente fica um pouco distante devido a esse coronavírus, né? Essa pandemia, mas a gente está aberto sim à transparência, a mostrar também para ela, para levar para os sindicatos, né, os demais funcionários, e também mais uma vez agradecendo a ti, né, para a rádio, usando esse meio de comunicação para nós tornarmos o assunto mais público possível, né? O nosso motivo dessa nossa visita aqui na rádio é, sabendo da abrangência da rádio, né, da amplitude dela, nós estarmos chegando, né, àqueles locais que talvez nós não chegaríamos, né, através de boletins, né, através a rádio é muito democrática. A gente entra em tudo que é canto das casas das pessoas. Mas eu tenho alguns questionamentos aqui que eu já falei para vocês no intervalo, mas aqui apareceu mais uma pergunta, bastante comprida a pergunta, mas é a questão que é a questão seguinte, ó. Por que não foi feito esse mesmo empenho para cuidar dos prazos quando em relação aos reajustes dos salários? E aí, dirigido à secretária aqui, já que ela é funcionária de carreira há muitos anos, hoje está num cargo muito importante, na qual o assessoramento é fundamental, passou por diversos pleitos eleitorais, sempre teve prazo. Por que desta vez não foi cuidado o prazo de encaminhamento para a Câmara do prazo do reajuste dos funcionários, secretária? Bom dia ao ouvinte que nos faz essa pergunta. Eu assumi no dia 1º de abril a Secretaria da Administração, certo, que é o mês data base em que nós enviamos à Câmara de Vereadores o projeto de lei que trata do reajuste salarial dos servidores. Meu antecessor me passou que seria o mês de enviar, conforme foi feito, só que este ano é um ano atípico, é um ano de eleições. Sim, mas ela pergunta, você já tinha conhecimento disso porque você já era funcionária? Não. Se tivesse conhecimento disso, com certeza nós teríamos adotado as medidas anteriores a isso, até porque eu também deixei de receber em razão disso, sou servidora pública. Então, a partir do momento que nós enviamos sempre em abril, chegando na Câmara de Vereadores, foi consultado o órgão jurídico que eles sempre enviam e nos deparamos com a impossibilidade pelo ano eleitoral, que o período era de 7 de abril para que a lei já tivesse sido aprovada. Certo. Então, esse projeto de lei deveria ter ido em março. Certo. E não foi. Bom, não, mas ele não foi enviado houve um reconhecimento por parte da administração aqui com o procurador Fabiano Ribeiro, já disse que houve houve uma inobservância aos prazos, até porque estávamos todos envolvidos com a questão da Covid-19, vários decretos, como o procurador bem colocou aqui no momento que ele esteve nessa emissora. Aqui pergunta o Giovanni pergunta, qual é o saldo do FAPES hoje? E eu pergunto isso ao Júlio Tavares, presidente do FAPES. É uma coisa transparente, é público? Qual é o saldo do FAPES hoje? Aproximadamente 80 milhões é o saldo hoje. A gente pode
pensar assim, quem não é da área, né, Fábio? Sim. Quem olha assim de longe acha que é muito dinheiro. Esses 80 milhões, é claro que para uma pessoa, para uma família, é muito dinheiro esses 80 milhões. Mas quando nós estamos falando que esse recurso ele é para manter, para garantir as aposentadorias de em torno de 750 pessoas entre ativos e inativos, e também é um fundo garantidor para garantir as aposentadorias dos atuais servidores ativos, é um valor insuficiente. E devido a esse valor ser pequeno, em relação ao estimado pelo atuário, esse ano quem fez o nosso cálculo atuarial foi o Thiago Fernandes da Caixa Federal, o atuário. Então esse valor teria que ser bem maior, teria que ser... Qual é o saldo? É isso aí. Qual é o valor que teria que ser o fundo atuarial para ser uma coisa independente da administração pública, assim, do ter ser complementar, esse valor complementar? Assim, para hoje não existir a alíquota suplementar, nós teríamos que ter em caixa 294 milhões. Para sustentar os inativos... Todos os inativos que existem hoje, né? No município de Camaquã. No município de Camaquã, teria que ter hoje lá 294 milhões. Por que não tem esse recurso? Por causa que no passado a alíquota que era paga pela prefeitura e pelos servidores, também pelos dois, era insuficiente e, inclusive, até 94 não existia uma contribuição por parte do servidor para o FAPES, né? A contribuição do FAPES iniciou em 95 com um limite de 3% para o servidor e 5% para a Câmara, e 5%, desculpa, pela prefeitura, sim, a título patronal, somado as duas juntas, 8%, e hoje nós formos tomar a contribuição da prefeitura mais a contribuição do servidor, estamos em 65%. E teve no longo desses anos, eu me lembro assim, eu não sei os números de tempo, vários meses sem pagamento por parte da administração do FAPES. Então isso criou um rombo gigante. Bom, 290 milhões. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos de questionamentos. Acho que é importante aqui, o pessoal elogiando a entrevista. E a Rosane pergunta o seguinte: o que acontece, já foi dito pelo doutor, mas o que acontece se os vereadores não aprovarem esse reajuste do FAPES até 31 de julho? Doutor, podia dizer para nós, doutor Ederson? Por força de uma portaria, né, da Secretaria Especial de Previdência, nós temos prazo então, até o dia 31 de julho para nos adequarmos, ou seja, a lei estar aprovada. E se caso não nos adequarmos, Camaquã deixa de receber as chamadas transferências voluntárias. A única transferência voluntária que ela não deixa de vir é relativa ao Sistema Único de Saúde, a única. Sim. O resto das verbas que vem, ela não vem, a não ser também aquelas constitucionalmente já previstas na parte tributária, o resto não vem. E isso é um volume, até nós tentamos trazer um pouco antes de vir para a entrevista, acabamos não conseguindo esses dados. Mas é um volume grande, né? Mas é um volume grande, certamente vai fazer falta para o município. Principalmente... E é isso que, na verdade, a gente quer colocar bem a população a par e o servidor também, Fábio. Porque assim, se você analisar, nós viemos inicialmente lá de uma exigência de 3%. Isso aí não foi só para Camaquã, todos os municípios eram assim. E todas as exigências até então, que são constitucionais, ela tem essa exigência, na verdade, para todos os municípios. Não é uma realidade só nossa aqui de Camaquã. E é lógico, se você pensar o que eu preferia, continuar descontando 12% ou 14%, eu preferia lá os 3%, a primeira vez que exigiram. Mas não é assim que funciona. Existe tudo hoje, estamos encaminhando, na verdade, por um cálculo cada vez mais aperfeiçoado, que é esse através desse cálculo atuarial. Ele tem que ser um fundo autossustentável. Sim. Ele vai chegar um tempo que vai ser, se todos os governos pensarem, e isso eu digo o governo federal junto, porque é ele agora que está ditando as normas, inclusive para de Constituição Federal, vai chegar um momento que vai ser, é de longo prazo, é bem verdade, mas vai chegar um tempo que ele vai ser autossustentável. Essa alíquota suplementar ela vai deixar ficar de lado. Em 2046. Em 2046. Eu não sei onde é que eu vou estar em 2046, doutor, mas eu fico imaginando o seguinte, posso já ter virado de página aí, mas eu fico imaginando, bem francamente, vocês são funcionários da prefeitura e entraram pela porta da frente com um concurso sem... Mas eu digo o seguinte, a comunidade, o pagador de imposto,
ele gostaria que os entes públicos funcionassem a melhor para atendimento, no calçamento, na iluminação, na escola e assim por diante, né? E por um problema, um gravame lá atrás, uma coisa que aconteceu há anos atrás e vem acontecendo ao longo dos anos, o povo que paga o imposto, ele não consegue receber do ente público o serviço pelo qual ele acha que tem que ver. Porque existe assim um monte de dinheiro. Tu vê, nós estamos falando em 51% do valor do salário pago aos funcionários é criado por um fundo de aposentadoria dos funcionários. Para ver o peso da máquina pública hoje, estou falando do município de Camaquã, mas a gente trazer para o estado quebrado que está também por causa dessa falta de gestão lá no passado, né? Na verdade, reflexo, né? Esse entendimento hoje, que como eu falei, está tendo pelo Quadro Equatorial, com esse cada vez mais profissionalizado, vamos chamar assim, deveria ter sido feito esse entendimento desde o tempo que era só o regime geral. Foi criado, o funcionário público tinha que ter criado um serviço de proteção para ele. O próprio fundo do INSS, também, de Previdência Geral, e se ninguém tivesse, nenhum governo tivesse pego dinheiro, quem sabe hoje estaria... Hoje é uma vergonha, isso mesmo, você ia dizer. O contribuinte sufocam, lá na verdade, da aposentadoria... Sufocam ele contribuiu hoje para ter até o teto, que seria para ter 10 salários mínimos, né? Que não é. Mas vamos imaginar assim, contribui até 10 salários mínimos e tu vai, no decorrer da aposentadoria, quando vê, tá próximo a um salário mínimo. Eu acho injusto, totalmente injusto. E aí os novos vão pagar pelas coisas que os antigos não fizeram. Eu estou falando novos, os vereadores, o prefeito, o governador do estado. Todo mundo, a população inteira. Não, eles vão ter que... eu acho que nenhum político gostaria de fazer um projeto para aumentar a contribuição das pessoas, mas... Infelizmente, lá atrás está errado. O Robson pergunta aqui uma coisa que eu queria tocar. Eu já sei a resposta, mas vamos lá. Como funciona a aposentadoria de prefeitos, vice-vereadores? Qual o valor dessa aposentadoria para eles também? São pagas pelo FAPS? Só para saber. Não, aqui em Camaquã não é pago pelo FAPS, né? Eles contribuem ao INSS, né? Regime geral, mas tem alguns municípios que, infelizmente, vereadores se aposentam, né? Tem isso? Existe. Eu até tenho na minha família um caso, né, de uma familiar minha que se aposentou como vereador em outro município, né, e veio a falecer e o marido dela continua recebendo ali a pensão, mas não é o caso de Camaquã. Aqui em Camaquã no caso ali os secretários, o prefeito, o vice, os vereadores... Não, paga pelo INSS. Eu falei um dia desse com vários deputados federais aqui, uns deles na hora disseram, não, eu abri mão de aposentadoria especial. E tem outros que disseram assim, não, eu estou no regime de previdência do Congresso, pago a minha alíquota, mas a gente sabe que as outras 4 partes, quem paga é o governo federal e é nós. Quer dizer, é bom eu dar 2% e os outros 20% vêm de outro lugar, só que o outro lugar é nós que pagamos. Aí é bom, é fácil o negócio. Pessoal, mais alguma coisa que a gente vem assim, vocês vão agora nos monitorando, e eu vou ter que falar com os vereadores agora, nós vamos ter que falar com o presidente do sindicato dos funcionários, para ver que desdobramento vai acontecer nisso, né? Porque eu acho que tem que haver esse debate agora nos próximos dias, né? Esses, que a gente deixar claro, né? Que essa reforma da Previdência trouxe nesse caráter obrigatório, né? Da implantação dessa adequação das alíquotas, a majoração de 12 para 14. E todos os municípios estão passando por isso, né? E o que nos preocupa é caso da não aprovação até 31/7, cada vereador vota de acordo com o seu juízo ali, é claro, mas é as sanções que vão sofrer a população de modo geral, deixando de vir transferências voluntárias. Por exemplo, Fábio, vai vir uma emenda de algum deputado para o hospital, para a prefeitura, para a PAI, etc. Vai vir uma transferência voluntária para assistência social, área da saúde, todas elas vão ficar, no caso, bloqueadas, né, até a regularização. São ossos do ofício, os vereadores estão aí. Ninguém foi eleito para só votar coisa boa, viu? Tem que responder pelos atos. Eu acho que é importante, o prefeito e a administração vai responder pelo ato de aumentar 2% a alíquota. Já está respondendo pelo ato de não ter dado aumento para o funcionário. Quer dizer, quem está na coisa pública está para se molhar, né? Sem dúvida. Não tem essa de se esconder atrás do pau. Estamos aí para isso, Fábio. Secretária, muito obrigado. Cristiane Cunha está conosco, o Júlio Tavares, que é o presidente do FAPS, e o Edson Nepomuceno, que é procurador do município. Muito obrigado pelo esclarecimento, eu acho que é bom. E a gente volta a falar, vamos tentar desdobrar esse assunto. É de interesse todos aí, né? Estamos à disposição, Fábio, quando precisar aí, a gente puder contribuir para a transparência.
estamos à disposição. Muito bom. Doutor, obrigado. Da mesma forma, obrigado pelo espaço também, Fábio. Merece. Então a gente vai conversando, secretária, então até a próxima. Agradecemos o espaço, Fábio, agradecemos aos ouvintes. Estamos sempre à disposição na Prefeitura, na Secretaria da Administração. E, Fábio, eu te antecipo que em um outro momento nós gostaríamos de retornar e falarmos também das mudanças que vão ocorrer aos servidores públicos no quesito incorporação de vantagens. Isso é muito interessante que a gente traga aqui, a partir do momento que a gente tiver um estudo elaborado que está sendo feito pela Procuradoria, nós trazermos aqui, inclusive com a presidente do sindicato também vamos tratar a respeito, porque isso impacta diretamente na vida funcional dos servidores, na nossa vida funcional. Então é um assunto de relevância também que logo mais a gente vai trazer a público. Com certeza, secretária. Eu acho que é importante uma vida de anos de carreira de uma pessoa. É um plano de entrou, carreira que nós temos. E a gente tem que discutir, eu sou muito franco nessa coisa, temos que discutir todas as questões. O que é o plano de carreira do município, o que ajuda. E no outro lado, nós temos que também discutir o que benefício traz para a cidade as coisas. Eu falei com o doutor agora no início, doutor Edson, que o Congresso Nacional estava votando a lei da Previdência e no meio da discussão, a coisa aflorando coisas positivas, porque o tamanho da máquina acaba prejudicando porque o serviço não chega no cidadão e, ao mesmo tempo, paralelamente com isso, os corredores do Congresso com pessoas interessadas em defender o seu umbigo. E isso acabou distorcendo um pouco, porque a Previdência, como nós temos, né, ia ser votado um conjunto inteiro para o Brasil inteiro, e lá no meio do campo diz o seguinte, desdobra, sai estado, sai município. Fizeram parcialmente, né? E aí acaba tira categoria A, tira categoria B. E aí começou. Então, se cada um vai olhar só para o seu umbigo, no outro lado nós temos o pagador do imposto, que até hoje, eu vou ser muito franco, até hoje os nossos deputados, senadores, estaduais, vereadores, muitas vezes não enxergam o lado do cidadão na ponta, que é aquele que gera o imposto, que gera a empresa, que contrata funcionário. Então, eu acho muito legal isso, nós estamos abertos para discutir esse assunto com vocês, com certeza. Vamos trazer essa pauta aqui, porque nós somos pagos com dinheiro público. Então, tudo que envolve o pagamento do servidor, a gente tem que trazer aqui, inclusive pela vida funcional dos servidores da Prefeitura, que agora serão impactados com essa mudança do governo federal, que acaba vindo para estados e municípios. Muito bem. Então tá, 11h33. Tem duas perguntas aqui que eu vou ler no próximo bloco. Uma delas já está respondida, mas a outra eu pergunto para a secretária no intervalo e já nós trouxemos. Hora certa para Duro Bartz, tempero caseiro.